Em meados de 2006, o mundo era muito diferente de como ele é hoje. Naquela época, a coisa mais popular em termos de tecnologia era um pequeno aparelho chamado MP4. Um dispositivo portátil capaz de reproduzir qualquer coisa. Apenas um ano antes, o PSP havia sido lançado, um evento histórico que mudaria o curso da humanidade. Mas este vídeo não é sobre a humanidade, ou pelo menos não toda ela. Não, este vídeo é sobre mim. Em 2006 eu tirei umas férias e fui passear no Nordeste do Brasil. Faz tanto tempo, e eu iria retornar ao Nordeste alguns anos depois, então não me lembro com certeza todos os detalhes. No entanto, de uma coisa eu lembro muito bem. De Berserk. Sabe, eu tinha um desses MP4s, e antes de eu sair de casa eu coloquei todos os 25 episódios de Berserk nele. Naquela época, era comum a gente baixar uma temporada inteira de algum anime e então maratonar quando tivesse tempo livre. Os ainda mais viciados, como eu, convertiam esses episódios e os colocavam em MP4s ou PSPs para poder os assistir literalmente a qualquer hora, em qualquer lugar. Na minha lista, Berserk era o próximo anime que eu ia assistir. Eu nunca tinha visto antes, e então, no meio da minha viagem, eu comecei. Pode-se dizer que eu estou nessa viagem até hoje, porque tem muita coisa conectada a Berserk. Coisas que perduram até o presente momento. Depois do episódio 25, e depois do meu 25º acarajé, estava na hora de eu aceitar a realidade. Eu adorei Berserk, e eu adorei acarajé. Infelizmente, acredite ou não, eu nunca mais comi acarajé depois daquele dia, nem mesmo quando retornei ao Nordeste. Mas Berserk, eu fui direto pro mangá quando voltei, e devorei a história como um cão faminto. Algum tempo se passou, mas o universo não queria que eu me afastasse das coisas ligadas a Berserk. Na época, também era costume baixar trilhas sonoras de animes, geralmente até no mesmo site. A comunidade otaku era boa naquela época. Eu não sei o que mudou, mas algo mudou. Talvez a própria qualidade dos animes. Mas voltando ao assunto. Susumu Hirasawa é seu nome, e suas músicas alucinantes. Os fãs seguiam seus passos e nos informavam de seus trabalhos. Até mesmo da forma como eram produzidos, num computador chamado Amiga. Isso me trouxe uma nova obsessão. Computadores antigos que eu nunca tive, que eu nunca tinha nem visto. A coisa mais velha que eu tinha era um Windows 98. Rodava Doom e todos os seus clones, e isso era suficiente para mim. Eu não precisava de um Amiga, eu só precisava vê-lo. Foi aí que eu descobri Len. Serial Experiments Len. Um anime sobre tecnologia antiga, ou atual, ou pioneira, dependendo de quando você o assiste. Eu assisti Len. Eu adorei Len. Mas eu estava com saudade de Susumu Hirasawa. E no fundo, essa era também uma saudade de Berserk. Nossos amigos informantes dos sites haviam nos revelado o próximo trabalho do Mago Músico. Era um filme animado, o glorioso Paprika. Esse me fez descobrir Satoshi Kon, mas não me aprofundarei nele, pelo menos não hoje. O próximo marco temporal seria o jogo de Berserk para PS2. Esse era um que nós não encontrávamos nas feiras, quer dizer, lojas. O jogo não havia sido lançado fora do Japão. Nem nosso amigo Jack Sparrow sabia como consegui-lo. Mais um ano haveria de se passar, antes de uma alma penada ripar esse ROM. Aconteceu. E todos nós sofremos. Aquele jogo não é muito bom, pelo menos não no gameplay. Uma década depois, eu finalmente jogaria seu predecessor, o de Dreamcast, que sinceramente é bem mais divertido. Berserk de PS2 é um teste de paciência, quase como uma mini tortura. Talvez tenha até sido proposital. Levaria mais alguns anos antes do nosso Messias nos agraciar. Seu nome é Miyazaki, mas eu rejeito o seu culto. Ainda assim, é inegável a atração do destino, a atração do inalcançável. Eu joguei Demon's Souls, antes da maioria das pessoas. Eu passei raiva em Demon's Souls. Eu odeio Demon's Souls. Na época, as pessoas odiavam também. Eu lembro da revista oficial do PlayStation dando nota 4 de 10. O crítico elogiou o multiplayer quando funcionava, mas disse que afinal o jogo era injusto demais com o jogador. E todos nós seguimos em frente. Berserk continuava a atualizar, suas sagas cada vez mais insanas. Porém, havia uma fissura. Antes da arte se deteriorar, uma coisa se deteriorou antes. Muito antes. Você está pronto? Está na hora de falarmos sobre Berserk.
Em retrospectiva, o arco Golden Age é sim, na minha opinião, o arco mais perfeito de Berserk. Porém, não é o meu favorito. O meu arco favorito é também o arco que me machuca mais. Pois após ele, ler Berserk se tornou uma tristeza, quase como uma mini tortura. O destino é irônico. O arco Convicção. Lembra quando a Farnese era fodona? Lembra quando o Puck tinha medo do Guts? Quando tudo girava em torno do próprio termo Berserk? Frenético, alucinado, uma besta incontrolável, arrastando a casca por uma coleira, a Bela e a Fera. E demônios, muitos demônios. Ora, isto parece até Shin Megami Tensei. Esse arco é o ápice. Tudo o que podia acontecer nele acontece. Mas suas consequências sequeladas, mazelas do infinito abismo da falta de fé? Sim, na minha opinião, foi falta de fé. Do Miura. Eu vou explicar. O arco Convicção é o arco que mais se parece com o começo da história da maior inspiração de Berserk, Gwyn Saga. Gwyn, o cara de leopardo. Uma aberração para os humanos da história do livro. Estão sempre o comparando a uma besta. As crianças de Paros, religiosas, devotas. Os mongos, sedentos por poder, liderados por Anelis. Em Berserk, que fim leva Farnese? Ela vai de dominatrix a doméstica, fadada a lavar trapos e ser babada a Elaine pelos próximos 200 capítulos. Obrigado pela sua falta de fé, Miura. Eu fui obrigado a dar uma olhada nessa obra que você admirava tanto, porque eu precisava saber qual era a extensão dessa disparidade. Eu precisava descobrir o momento exato onde você errou. Agora, vamos falar de Gwyn Saga. Foi difícil para eu aceitar Gwyn Saga. Sua história, seus personagens, a forma como a religião e o destino são mostrados recorrentemente nos livros, bem como os clichês da trama e momentos de sorte absurda, tudo isso fica remoendo na minha mente quando eu me transporto para o mundo da Kaoru. É difícil se deixar levar. É difícil se desprender do senso comum e aceitar as leis de um outro universo. Pois é isso que é Gwyn Saga. É um universo inteiro com suas próprias leis. Talvez seja por isso que o protagonista é amnésico, para que você também, leitor, possa descobrir tudo e aceitar tudo que vem pela frente como um recém-nascido. Para pessoas realistas e pragmáticas como eu, é um exercício de paciência, quase como uma mini tortura. Mas o mundo de Gwyn Saga é atordoantemente fascinante. E na época, muito original. Hoje temos Dark Souls, Dragon's Dogma, Elden Ring e tantos outros que seguem o mesmo molde. Mas a influência de Gwyn Saga é visível para quem sabe olhar. No Dark Souls 2, por exemplo, existe uma máscara de leopardo, o Vengaz-Helm, e sua descrição diz como uma besta furiosa em batalha. Mais uma vez, o destino prova sua mágica. Dark Souls 2 é o único Souls que eu zerei. O único que eu consegui, pois eu sou meio ruim nesses jogos. No Dark Souls 2, no entanto, é possível eliminar permanentemente os inimigos após matá-los 15 vezes. E foi exatamente isso que eu fiz. Meu mundo está tão pacífico agora. Eu realmente me diverti naquele jogo, mesmo em meio à frustração dos chefes. Por isso que Miyazaki não é o meu messias, porque essa mecânica que me ajudou tanto não é do seu feitio. Dark Souls 2 é único. Eu realmente acho que não haverá outros Souls como ele. Quando eu achei essa máscara, reconheci a referência imediatamente e a usei pelo resto do jogo todo. Enfim, parecia que eu estava no mundo de Gwyn Saga. E isso fez com que eu tentasse ler o livro de novo. Tentasse aceitar de novo esses conceitos tão estrangeiros ao meu gênio. Berserk acabou. Por tantos motivos. O mangá está recheado de comédia agora. A arte cartunesca dói de olhar. Seu criador já não está mais entre nós. Mas ele deixou o seu legado. E o seu legado é inesquecível. Faz parte de mim. Eu espero que no futuro, Gwyn Saga também se torne parte de mim. Obrigado.